Olá, hoje nós vamos falar de uma modalidade de trabalho que vem ganhando cada vez mais espaço nas empresas, o trabalho remoto. E por que algumas pessoas acham tão difícil gerenciar uma equipe à distância. Para você que também tem essa dificuldade, eu vou te contar o que eu aprendi ao longo desses anos, como PM, e o que você pode fazer para facilitar a sua gestão. Se por um lado encontramos desafio, por outro temos que agradecer a tecnologia que possibilita essa forma de trabalho e as relações à distância. Hoje falamos com pessoas de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, seja por call, por chat ou até mesmo compartilhando a tela, compartilhando o que você está fazendo, online ao mesmo tempo, trabalhando ao mesmo tempo junto. Não só com uma única pessoa, como com várias ao mesmo tempo. Quando que a gente ia imaginar, muitos anos atrás, que isso ia ocorrer? Eu me lembro em 2001, que eu viajei para a Itália de férias, e para eu poder falar com a minha família, com a minha mãe, comprava um cartão telefônico, igual daqueles de orelhão, com crédito para fazer a ligação e que não durava nem 5 minutos. Eu lembro que eu falava com a minha família uma vez por semana e olha lá, ligações de 5 minutos. Muito rápido, porque era muito caro naquela época. Hoje temos diversas ferramentas e aplicativos que possibilitam essa comunicação a qualquer hora e a um custo baixíssimo. Hoje não temos mais custo da ligação, podemos utilizar o WhatsApp, o Skype para fazer essa ligação, compartilhar vídeo, falar por videoconferência. Então, se por um lado é difícil gerenciar uma equipe à distância, por outro, temos que enxergar também todas as ferramentas e as facilidades que temos para executar o trabalho dessa forma. Existem desafios, com certeza, não podemos negar, mas se você tiver um pouquinho de paciência e estabelecer alguns processos, algumas regras com a sua equipe, tenho certeza que não terá dificuldade. Algumas empresas, inclusive, trabalham já 100% nesse formato, todos os seus colaboradores remotos. Para o Brasil, essa prática ainda não é tão comum. Eu ainda vejo muito preconceito. As pessoas imaginam que porque você está trabalhando de casa, você não está trabalhando de fato, não está sendo produtivo. Quem nunca, quando trabalhou de casa, não escutou a piadinha de que se você está trabalhando de pijama, se você está assistindo televisão ao longo do dia? Então existe um preconceito muito grande. Com a pandemia, essa prática se tornou uma necessidade. E o que eu tenho visto é que as pessoas estão se surpreendendo com os resultados. Cada vez mais se sentindo à vontade a realizar reuniões à distância, por videoconferência. E algumas empresas já avaliam flexibilizar o formato de trabalho, mesmo depois que as atividades voltem ao normal. Para a empresa é vantajoso porque reduz muito o custo fixo. E para o funcionário, aumenta a qualidade de vida. As pessoas não precisam gastar horas no trânsito, principalmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, em que o deslocamento de casa até o trabalho ocupa grande parte do seu tempo do dia. Tempo que você poderia estar com a sua família, ou que você já poderia estar produzindo. Muitas pessoas se sentem já mais confortáveis a realizar videoconferência, reuniões à distância, se sentem menos estressadas por não ter que passar horas no trânsito e estar mais junto da família. Algumas, inclusive, se sentem mais produtivas trabalhando de casa. Quais são os desafios de você ter uma equipe à distância? Principalmente quando você tem uma equipe onde cada um está localizado num país diferente, com um fuso horário diferente. Eu vou listar 5 desafios de gerenciar uma equipe à distância. Primeiro, garantir uma comunicação correta. Como as pessoas não estão presencialmente juntas, ter uma falha na comunicação ou uma falta de comunicação é um risco grande. E por isso, como PM, você precisa tomar cuidado com isso. Segundo, respeitar o horário de trabalho. Como as pessoas estão em casa, muitos se sentem à vontade de entrar em contato a qualquer hora. Mesmo que estejam trabalhando de casa, as pessoas também têm sua vida pessoal, têm sua família, têm o seu horário de descanso e não estão disponíveis 24 horas. Terceiro, definir horários e reuniões. Por conta do fuso horário e pessoas localizadas em diferentes países, nem sempre você consegue estabelecer reuniões ou um cronograma redondo, bonitinho, da mesma forma que você tem quando as pessoas estão trabalhando presencialmente juntas. Quarto, acompanhamento do desempenho dos funcionários. Se você não estiver acompanhando de perto o progresso das atividades e tiver uma comunicação muito clara e muito frequente com os funcionários, você pode ter dificuldade de enxergar o real desempenho de cada um dos recursos. E quinto, fazer com que todos se sintam parte da equipe. Do mesmo jeito que às vezes você pode ter dificuldade de enxergar o desempenho do recurso, o recurso se sente também muitas vezes isolado e tem dúvida se todos estão enxergando o seu resultado como deveria, o seu progresso, o seu desenvolvimento dentro da equipe. Então, falar que é muito simples gerenciar uma equipe à distância não é verdade, mas se você definir alguns processos, algumas regras, tenho certeza que vai dar certo. Então, eu vou passar algumas dicas de como você pode facilitar essa gestão. Desde o início, é importante estabelecer essas regras. Como que vai ser a comunicação, qual que vai ser a frequência de reunião, como que eles devem reportar para você o avanço das atividades, onde estarão localizados certos documentos ou certos processos, certas informações, defina o horário de trabalho, o que não diferencia muito de um trabalho presencial. Mas como está à distância, é importante que isso seja estabelecido
e definido desde o início, e que tenha uma comunicação muito clara com todos da equipe para que não haja nenhum mal-entendido. Se por um lado você precisa acompanhar de perto o avanço das atividades, por outro, é importante que você dê espaço também para que as pessoas possam trabalhar. Estimule a comunicação. Hoje temos diversas ferramentas, como nós falamos antes, que possibilitam a comunicação rápida e instantânea. Então, use e abuse dessas ferramentas. Se você não tiver uma comunicação clara e frequente com a sua equipe, eles podem se sentir esquecidos e se distanciar do objetivo do projeto. Então, é importante que você define essa cadência de reuniões, de videoconferências, crie um cronograma e esteja sempre disponível também para que sua equipe entre em contato com você. Próximo ponto. Cultive os laços de confiança. Procure fortalecer o vínculo com a sua equipe. As pessoas, quando estão trabalhando remoto, não têm aquele tempo do café, que você para bater um papo, para conversar de coisas que não seja do trabalho, ou às vezes até do trabalho mesmo. Mas essa comunicação, sem dúvida, reduz. Então, é importante que você busque fortalecer esses vínculos com a equipe. Isso ajuda a manter o engajamento da equipe, as pessoas se sentirem motivadas e fazer parte da empresa, fazer parte do projeto. É mais fácil estabelecer esses vínculos quando você está trabalhando com uma pessoa ao seu lado. Trabalham junto o tempo todo, almoçam juntos. Trabalhando remoto, você não tem essa oportunidade de conhecer tão bem a sua equipe e estabelecer esses vínculos. Então, é importante você tentar conhecer cada membro da sua equipe, como que é a sua família, qual a cultura, quais são os gostos de cada um dos seus recursos, fora do trabalho. Isso ajuda você a entender um pouco da sua equipe e fortalecer esses vínculos. Às vezes as pessoas estão localizadas em outro país, então nem sempre é possível se encontrar. Mas se vocês estão trabalhando remoto, você tem possibilidade de encontrar com alguém presencial, nem que seja de vez em quando, seja para um café ou às vezes uma tarde para trabalhar juntos, tente fazer isso. Isso ajuda muito a estabelecer esse vínculo. Uma coisa que algumas pessoas fazem é, mesmo nas reuniões semanais, diárias, separa os 5 primeiros minutos para falar de coisas aleatórias, coisas que não sejam exatamente do trabalho, para que as pessoas se sintam à vontade de interagir uma com as outras e que comece a estabelecer esse vínculo, mesmo que à distância. E claro, se você tiver a oportunidade, pelo menos uma vez ao ano, tente juntar toda a equipe. Seja para fazer um happy hour, seja para falar dos resultados do ano, celebrar algumas conquistas. Então, se tiver essa oportunidade de reunir a equipe, isso ajuda bastante. Saiba manejar os horários. Como eu comentei, não é porque as pessoas estão trabalhando de casa que elas estão 24 horas do tempo disponível. É importante separar a vida profissional da vida pessoal. Todo mundo tem a família, todo mundo tem o seu tempo de descanso, tem o seu tempo para fazer coisas que gosta, seja uma atividade, seja um esporte, seja assistir um filme, seja sair para passear, para caminhar. Então é importante negociar esses horários e definir as regras. Então discuta o horário de trabalho com a sua equipe e qual que vai ser o formato que vocês vão trabalhar. Se necessário, em algum momento, alguém precisa estender um pouco o horário ou entrar um pouco mais cedo para que seja possível fazer alguma reunião com outro membro da equipe que está localizado em outro país, por conta do fuso horário, não tem problema, mas é importante que essas regras sejam definidas com a equipe e que eles estejam à vontade. Não imponha certas coisas. Escute sempre a sua equipe também. Quando a gente fala de gerenciar a equipe à distância, a chance de ter pessoas de outros países e culturas diferentes é muito grande. Então, nesse sentido, é muito importante que você esteja atento às diferenças culturais. Não só como isso vai impactar a sua gestão, mas também como que a equipe vai conviver, como que todos vão trabalhar no mesmo projeto, qual que é a cultura de cada membro da sua equipe, respeite os valores, respeite as diferenças para que isso não se torne um problema. E falando em outros países, não só a questão da cultura, mas também o idioma. O idioma muitas vezes se torna um problema, se torna uma barreira de comunicação ou às vezes causa algum gap, alguma falha de comunicação. Então esteja atenta a isso também. Se for necessário alguma tradução, algum formato diferente, providencie isso desde o início do projeto para que você não tenha problema. Invista em tecnologia. Já falamos algumas vezes nesse vídeo. Hoje temos diversas ferramentas para facilitar a comunicação, ferramentas que você pode compartilhar alguns documentos, trabalhar ao mesmo tempo compartilhando a tela com outros recursos. Invista em tecnologia, em software para gerenciamento do seu projeto, dê visibilidade a todos de como que está o avanço do projeto, documente os processos. Então é importante que todos saibam onde podem encontrar os documentos, onde está localizado o avanço do projeto, onde está localizado o status do projeto, para que não dependa sempre de alguém ou de uma pessoa que só vai estar disponível no dia seguinte. Então é importante pensar em como que você vai disponibilizar os documentos, como que você vai disponibilizar os processos, como que vai ser essa forma de trabalho, para evitar erro de comunicação e qualquer mal-entendido. Se você tiver a oportunidade de reunir a sua equipe, nem que seja uma vez ao ano, seja para celebrar alguma vitória, para falar dos resultados do ano anterior, algum happy hour, alguma celebração de final do ano, alguma confraternização, faça.
Isso ajuda muito a manter o engajamento da equipe, que eles se sintam parte da equipe, se sintam parte da empresa e continuem motivados. Já tem muito tempo que eu trabalho remoto, eu não tenho dificuldade em trabalhar, inclusive eu gosto. Eu acho que no meu caso, eu vejo muito mais resultado. Eu sinto falta de ter o contato com as pessoas, mas eu trabalho muito bem remoto e sozinha. Eu tenho uma facilidade de trabalhar remoto, não vejo dificuldade, eu consigo focar e não fico dispersa no trabalho. No meu caso, eu trabalho remoto já há muito tempo. Eu acostumei com esse formato de trabalho e eu gosto bastante, inclusive. Hoje, para mim, é uma das características que eu avalio para trabalhar, justamente para poder estar mais próxima da minha família e ter uma maior qualidade de vida. Mas tem algumas coisas que eu faço que é para facilitar também o meu trabalho. Um é a rotina. Então, eu mantenho a minha rotina, eu acordo, me troco, tomo café, da mesma forma como se eu fosse sair para trabalhar. Eu não trabalho de pijama. Nunca. Justamente para você não ficar com aquela sensação de que ainda não acordou, de que ainda está em casa. Então eu tenho isso muito bem separado. E segundo, que eu tenho meu espaço de trabalho. Então eu tenho meu escritório. Eu não gosto de trabalhar no meio da cozinha, no meio da sala. Eu acho que dispersa muito. Se você puder ter um espaço dedicado para você trabalhar, isso facilita muito você a manter o foco. Gerenciar uma equipe à distância nem sempre é fácil, mas se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que não terá problema. Até o próximo vídeo.